Salmo 131, esse salmo, eu não sei se você está cansado, né? Não é cansado de trabalhar, cansado, às vezes a nossa alma está cansada, né? Às vezes a nossa mente está cansada. E esse aqui é um salmo de calma em Deus. Você está comigo? Salmo 131, acho que essa versão que eu puxei é revista atualizada, ARA, se não for, é parecida. E esse salmo aqui é um salmo de cântico de romagem, tá? Ele diz assim, acompanhe comigo. Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Esperai, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Você pode fechar os seus olhos um instante para nós orarmos? Você pode orar comigo? Senhor, meu Deus, que esta declaração de Davi seja também a nossa declaração, Deus. Que com confiança nós possamos dizer que aquietamos a nossa alma e que nós aquietamos o nosso coração. E que nós estamos tranquilos e confiantes, como um bebê nos braços de sua mãe, e que a nossa esperança está somente no Senhor, agora e para todo sempre, Deus. Senhor, que nós sejamos alimentados ao sermos expostos a este salmo, e nós pedimos que Tu estejas conosco mais uma vez, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e nós dizemos amém e amém. Amém? Este é um dos 15 salmos de romagem. No caso, ele seria o 12º salmo. O salmo de romagem são salmos que eram entoados como cântico quando os peregrinos iam a Jerusalém. Os peregrinos, os hebreus, israelitas, eles iam a Jerusalém, os que moravam fora, eles iam pelo menos 3 vezes por ano a 3 grandes eventos em Jerusalém. E existe, estes salmos, os salmos de romagem, eles são um conjunto de 15 salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134, que expressam as emoções vividas pelos peregrinos, em sua jornada para Jerusalém, a fim de adorar a Deus no Santo Templo. E esses salmos, eles refletem uma variedade de sentimentos e experiências que os peregrinos estavam enfrentando durante a sua viagem. Então, irmãos, este Salmo 131, ele é atribuído ao rei Davi, e Davi, o mais conhecido dos reis de Israel. Eu não sei se você conhece todos os reis de Israel, mas 2 eu acho que você conhece. Um deles é Saul, o outro é Davi, mas o mais conhecido é Davi, que era um pastor de ovelhas, e que Deus o tirou de trás das malhadas. Deus tirou ele de trás dos rebanhos e colocou ele no lugar de Saul. Então, Davi foi o 2º rei de Israel, mas de todos os reis o mais conhecido rei. Ele era conhecido como o amigo de Deus, aquele que compôs vários salmos ao Senhor. Ele era conhecido como homem de guerra, ele era conhecido como homem temente a Deus, ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus. E esse salmo é um dos salmos onde ele exorta o povo de Deus a esperar somente em Deus, mas isso depois que ele aquietou e sossegou e acalmou o seu próprio coração.
Depois que ele faz isso, ele diz ao povo de Israel: espera, ó Israel, somente em Deus. E geralmente os salmos, todos eles foram escritos durante algum tipo de situação, diante de algum ambiente vivencial, né, que deu origem a este salmo. A forma do salmo, a maneira que ele foi escrita, ao tema do salmo, com certeza eles foram escritos durante alguma situação, eles foram escritos durante alguma vivência em que o salmista se encontrava. É isso que deu origem aos salmos que são lidos como cânticos, né? E os estudiosos eles se perguntam, né? Qual foi a situação na vida do rei Davi que ele estava querendo matar Saul, que ele estava querendo ocupar o trono de Israel, né? Que é o que realmente está retratado nos dois livros, né? 1ª e 2ª Samuel, e também nos livros de crônicas. Você vai ver de que forma que Davi estava sendo visto diante de Saul e diante de todos os seus súditos, dizendo: olha, Davi ele tem ambições, né? Davi ele quer matar Saul, Davi ele quer o trono de Israel para si, né? E de fato, né, houve uma época em que Deus deixou muito claro que Davi seria o rei de Israel. Deus deixou isso muito claro. Mas só que quem reinava era Saul, e Saul começa a olhar para Davi como sendo o rival. Saul começa a olhar para Davi como sendo o seu próprio inimigo, aquela pessoa que tomaria o seu lugar, aquela pessoa que tomaria o seu trono. E para acalentar ainda mais a situação, existiam os súditos, os cortesões do rei Saul, e eles ficavam instigando Saul e dizendo ao rei Saul: olha, Davi está tramando contra ti, né? Porque Davi tem aspirações, Davi ele quer ser o rei de Israel. Então aquela turma toda não apacentava nada, eles estavam ali, mas estavam instigando ainda mais a ira e o ódio de Saul, dizendo: olha, Davi está vindo, ele tem aspirações, ele quer ser o rei, né? Olha aí, ele está chegando. E isso aí só fez com que o ódio de Saul aumentasse, né, por Davi, que o ódio dele se multiplicasse. Também fez com que ele procurasse matar Davi por diversas vezes. E quando você começa a ler os relatos de crônicas, de reis, de Samuel, você vai ver que por diversas e diversas vezes Saul intenta matar Davi. Saul ele elege um exército de 3.000 homens do BOP de Israel, né? Os 3.000 melhores homens do seu exército. Diz: agora nós temos um só objetivo, que é matar Davi. Então, quem sabe foi nessa ocasião em que Davi escreveu esse salmo, e em que ele diz que o coração dele não buscava essas coisas. Ele é claro no salmo que o coração dele não queria coisas extraordinárias para ele, né? Que o olhar dele não era soberbo, que o olhar dele não era altivo. Muito pelo contrário, quando você começa a olhar para o salmo, você vê ele dizendo que a alma dele estava muito tranquila, que a alma dele estava confiante, que a alma dele estava satisfeita nos braços de Deus, como uma criança está nos braços da sua mãe. É isso que ele está dizendo. Ele não estava procurando essas coisas. A satisfação dele era em Deus. Ou seja, Deus o bastava. Deus era o suficiente para Davi. Ele começa a dizer: eu não estou me exercitando em grandes assuntos. Eu não estou me exercitando em coisas tão grandes para mim. Antes, a minha alma está tranquila. Antes, a minha alma está confiante. Antes, a minha alma está satisfeita em Deus, porque eu sei que o Senhor me basta. E aí ele termina o salmo dizendo ao povo, né, aos seus compatriotas,
compatriotas, para que eles colocassem a sua esperança, para que eles colocassem a sua confiança somente em Deus, agora e para todo sempre. É isso que ele diz. Por quê? Porque é Ele quem de fato pode satisfazer os nossos anseios. É Deus que de fato pode sondar os intentos mais profundos do nosso coração. Então Davi está sendo bem direto, diz: olha, descansa, ó Israel, em Deus, somente em Deus, agora e para todo sempre. Então basicamente, isto aqui é este salmo, ele é uma expressão de Davi diante de Deus. Então note que embora ele seja dirigido a Deus, esse salmo ele não é uma oração, porque você não vê Davi pedindo nada aqui, ele só declara diante de Deus. É como se ele, quando ouviu todas aquelas acusações, de que ele queria o trono, de que ele queria matar Davi, de que ele queria tomar uma posse de Israel, ele se chegou diante de Deus, ele se chegou diante do Senhor e disse: Senhor, eu vou responder todas essas acusações diante de Ti, Senhor. Eu quero falar na Tua presença. Ele diz: o Senhor me conhece, o Senhor sabe que o meu coração não está procurando estas coisas. O Senhor sabe que eu não planejo coisas grandes demais para mim. O Senhor sabe que a minha alma está tranquila, ela está segura, ela está sossegada, e que o Senhor é minha única satisfação, e que o Senhor é minha única esperança. Tu sabes disso, Senhor. Então, esse salmo é uma espécie de prestação de contas que Davi faz da sua própria alma diante de Deus, porque Deus é aquele que conhece e sabe tudo aquilo que se passa dentro da nossa alma. Era uma prestação de Davi, prestação de contas de Davi ao próprio Senhor, porque eu sei que ninguém nesse mundo vive sem prestar contas. Você não vive sem prestar contas e nem eu. Nós temos que prestar contas, né? Nós temos que dar conta dos nossos atos às pessoas, aos homens, às pessoas que nos rodeiam. Você sabe de várias situações que você tem que prestar contas na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu emprego, na sua igreja. Então, mas acima de tudo, nós temos que dar conta do nosso coração diante de Deus. Acima de tudo. E o impressionante é que parece que para nós o mais importante é prestar contas às pessoas e não ao Senhor. Mas o que é mais relevante aqui não é Davi dizendo diante de ninguém, mas sim diante do seu próprio Deus, acertando as contas com o seu próprio Deus. E é isso que Davi está fazendo aqui, uma prestação de contas. Está fazendo uma prestação de contas, porque ninguém conhece a nossa alma melhor do que Deus. Ninguém conhece ela melhor do que o Senhor. É Ele que sonda o mais íntimo, o mais profundo do nosso coração. É o Senhor, é Deus. Não é ninguém consegue fazer isso. Mas isso acontece quando nós nos colocamos na presença de Deus. É que nós temos o verdadeiro conhecimento de nós mesmos. Então muitas vezes nós queremos buscar, esse autoconhecimento. E eu estava estudando isso aqui e eu até falei disso na mensagem do domingo passado, acerca do João Calvino, um dos principais reformadores. E eu cito um dos seus livros mais clássicos da Reforma Protestante. Se você não sabe, mas é claro que você sabe, você é um protestante. Você é um crente, todo crente ele é um protestante, por quê? Porque ele está protestando contra o sistema católico, contra todas aquelas indulgências, contra tudo aquilo que nós conhecemos e que aconteceu há mais de 500 anos atrás. E em seu livro que se chama Institutas da Religião Cristã, ele começa as Institutas, que é aquele compêndio teológico, exatamente falando
do conhecimento de Deus, e ele diz o seguinte: quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a si mesmo. Quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a si mesmo. E ao contrário, do que diriam os filósofos, e sempre eu gosto de fazer esse tipo de comparativo, e eles tinham um termo, uma máxima que se chamava gnosco celtum, que significa conhece a ti mesmo, que é do aforismo do grego antigo, e que é uma das máximas délficas que eles estavam impondo a ideia de que quanto mais você se examina, quanto mais você se analisa, você vai ter um conhecimento correto de si mesmo. Ora, quantas vezes nós já nos analisamos, quantas vezes nós já nos examinamos, e quantas vezes nós ficamos mais confusos ainda com todo esse exame, quantas vezes nós ficamos mais confusos ainda com toda essa análise que nós tentamos fazer de nós mesmos. Mas, ao contrário disso, os principais reformadores, como Calvino, disseram: olha, não, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a si mesmo. Por quê? Porque é diante de Deus que o nosso coração, ele vai se manifestar. É diante de Deus que a nossa mente vai se esclarecer. Então é algo que não dá para a gente deixar de se lembrar, é algo que nós não podemos esquecer, que nós só podemos nos conhecer, a nossa mente só pode ser aberta, o nosso entendimento só pode ser esclarecido diante de Deus, diante do Senhor. Só diante dele há esse esclarecimento. Por quê? Porque quantas vezes nós nos encontramos confusos e perplexos com a nossa vida? Quantas vezes eu me encontrei confuso? Quantas vezes eu me encontrei perplexo? E às vezes até hoje, nos apegamos no texto de Coríntios, que fala que nós podemos estar perplexos, abatidos, que nós podemos passar por vários tipos de sentimentos contrários, mas nós não estaremos destruídos, nós não continuaremos caídos, e nós iremos avante com o Senhor. Mas quantas e quantas vezes eu me senti dessa forma, confuso, perplexo, desesperançado da vida. E é nesse momento que nós nos achegamos diante de Deus, porque quando você está confuso, perplexo, desesperançado, você não quer fazer uma autoanálise de si mesmo. Quando você está dessa forma, você não quer examinar a si mesmo. Olha, deixa eu ver o que está acontecendo aqui dentro de mim, do meu coração, dos meus sentimentos. Não. É nessa hora que nós chegamos diante de Deus. É nessa hora que nós começamos a orar. Por quê? Porque a única coisa que restou para nós foi orar, falar com Deus, começar a buscar a Deus, começar a ler as Escrituras, começar a conversar com Deus. E quando você começa a fazer isso, a sua mente começa a abrir, a sua mente começa a se esclarecer, as suas esperanças começam a voltar, as confusões começam a se dissipar. Eu não sei se você já teve essa experiência com Deus, uma experiência de desânimo, de desespero e de desesperança, e de repente você começou a ler ou a escutar algum tipo de pregação, ou uma pessoa que você confia, ou uma palavra boa que você identificou, e aquilo ali começou a trazer esperança ao teu coração, e começou a trazer um acalento, e você começou a deixar embora aquela opressão, aquela depressão, e você começou a criar novamente e ressuscitar os pensamentos de Deus, a palavra de Deus dentro do teu ser, e aquilo foi te aliviando, e aquilo foi te enchendo de esperança, e aquilo foi lhe colocando de pé para você poder caminhar mais um pouco, dizendo: obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, pela minha angústia, ela era muito grande, a minha opressão, ela era muito grande. E de repente, fica claro tudo aquilo que está no nosso coração, todo aquele medo, e aí nós começamos a enxergar as nossas verdadeiras intenções, começamos a ver por que é que nós estávamos daquela forma, por causa dos motivos do nosso coração, que às vezes nem era um motivo do coração de Deus, e Deus nem queria aquilo para a tua vida, mas aquilo começa a se esclarecer diante de Deus. Aí parece até aquele memezinho que todo mundo conhece: já entendi, Senhor, entendi.
Já entendi, Senhor, agora entendi, já entendi. Porque as coisas se esclarecem, é diante de Deus. Não nós buscarmos o nosso autoconhecimento, como os filósofos gregos diziam, né? A máxima deles é: você tem que conhecer a si mesmo, você tem que examinar a si mesmo, você tem que ir profundo e se analisar. Ei, escute uma coisa, é nos momentos ruins, nos piores momentos da sua vida, que você chega diante de Deus, que você ora, que você lê a palavra, que você escuta a mensagem, é que a tua mente se abre, é que o teu coração se apazigua, é que a tua alma se acalma, é na presença de Deus. Por quê? Porque é diante de Deus que nós nos conhecemos, e é diante de Deus que nós conhecemos o nosso próprio coração. É diante de Deus. E olha que a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Lembra do profeta Jeremias, que disse isso, e no final ele pergunta: quem o conhecerá? Ele diz: perverso é o nosso coração, e maligno, né? Quem o conhecerá? Eu não lembro se é Jeremias 17:9, é 17:9, Jeremias 17:9 que ele disse isso, que o nosso coração é perverso, que o nosso coração é maligno. E ainda no fim ele faz uma pergunta: quem o conhecerá? Enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E diz que o nosso coração é corrupto, não, que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Isso quer dizer o seguinte: nós não conhecemos o nosso coração profundamente, e com frequência nós somos enganados por ele. Com frequência você é enganado pelo seu coração, porque o teu coração é a parte dos seus sentimentos, é a parte das suas emoções, é a parte onde quando acontece alguma coisa ruim, terrível, desagradável, e que te deixa nervoso, e que deixa agitado, e você começa a agir segundo os seus sentimentos, e segundo as suas emoções. Deus está dizendo: ei, aquieta a tua alma, tranquiliza o teu coração, porque você não conhece Ele, com frequência Ele está te enganando. E é por isso que Davi fez esse tipo de coisa aqui. Ele comparece diante de Deus, ele examina o seu coração, e ele conclui: Senhor, as minhas intenções estão corretas. Ele fala isso diante de Deus. Ele diz: eu não quero ser o rei de Israel, eu não estou buscando esta coroa, eu não quero ter poder e glória. Ele diz: o Senhor conhece o meu coração, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu não quero essas coisas, o Senhor sabe que eu estou, na verdade, me sentindo como uma criança desmamada nos braços da sua própria mãe. O Senhor sabe disso. E isso é uma das grandes vantagens da oração e da vida em comunhão com Deus. E muitos se perguntam: para que eu preciso da igreja? Para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso orar? Deus sabe todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Irmão, acredite, uma das grandes vantagens da oração e da vida de comunhão com Deus, que nós aprendemos, essa daqui, que nós aprendemos a nos conhecer a nós mesmos, através da oração, através de uma vida íntima com Deus. E é interessantíssimo que, depois da Reforma Protestante, dia 31 agora foi aniversário da Reforma, tá, pessoal? Não sei se você viu alguma coisinha lá, 506 anos de Reforma, aniversário da Reforma Protestante. É bom você saber isso. Foi comemorado dia 31 de outubro, né? O aniversário da Reforma Protestante.
da reforma que deu origem a essa fé que nós estamos vivendo aqui. E é interessante que depois da reforma protestante, os salmos eles foram metrificados, inclusive por Calvino, e os salmos eles eram cantados, né? E lá, muita gente, eles achavam que eles não deveriam cantar o Salmo 131. Eles olhavam e assim, olha, nós não devemos, esse salmo não deve ser cantado. Eles diziam, por quê? Porque ele é muito ousado. Olha só o que ele está dizendo. Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Quem é que pode cantar isso? Quem acha que tem o seu coração eliminado toda a soberba? Quem acha que não há altivez nos seus olhos? Quem não anda à procura de altas coisas, altos negócios, de coisas maravilhosas demais? Então eles olharam para esses salmos e disseram, olha, não. Se, nós olharmos para isso, nós iremos nos perguntar, quem é que pode colocar isso aqui como cântico? Quem é que pode dizer de todo o seu coração que isso aqui é verdade a respeito do seu próprio coração? Quem é que pode dizer isso? Então muitos deles, que depois dessa reforma protestante, achavam que cantar isso aqui seria hipocrisia, acharam que cantar isso aqui seria uma falsa humildade. Por quê? Porque o salmo em si, ele é muito ousado, ele é o homem dizendo que não é soberbo de coração, ele é o homem dizendo que ele não tem altivez no seu olhar, ele é o homem dizendo que não está atrás de coisas grandiosas, que não está atrás de coisas maravilhosas demais para ele. E se nós começarmos a salmodiá-lo, se nós começarmos a entoá-lo como cânticos, a pergunta é, seríamos hipócritas ou agiríamos com uma falsa humildade? Mas em resposta, que se deu a isso, é que os salmos eles foram escritos para nos ensinar. E nós podemos cantar esse salmo, sim. Podemos cantar um salmo como esse, podemos ler em conjunto um salmo como esse, como expressão do que vai na nossa alma. E você pode dizer, olha, eu estou com o pessoal da reforma, porque eu não sei se 100% meu coração eliminou a soberba. Eu não sei se 100% o meu olhar não está altivo. Eu não sei o quanto que eu estou correndo atrás de coisas grandes e maravilhosas demais para mim. Mas nós podemos cantar este salmo, porque salmos foram feitos para nos ensinar, porque eles foram feitos para ensinar aquilo que nós devemos ser. É dessa forma, é como foi dito através da direção do pastor Ademir. Ele diz, olha, não é porque você não é perfeito e nem vai ser perfeito, que a Bíblia não cobre perfeição de você, porque ela vai dizer no livro de Mateus, sede perfeitos como o vosso Deus é perfeito, aquele que está lá no céu é perfeito, sede vós perfeitos também. A gente fala, nunca seremos perfeitos, então não é por isso que a Bíblia não pode cobrar isso da nossa vida. Então, se nós não podemos ser 100% como este salmo, nós podemos aprender, no mínimo, como nós devemos ser, como nós devemos caminhar, como nós devemos ir em direção para tentar alcançar esse objetivo. Ele nos ensina aqui, de que maneira nós podemos obter o ideal que é colocado. Então nós podemos ler esse salmo, ainda que seja para dizer, ó Deus, faz com que o meu coração seja como o coração de Davi. Ó Deus, faz com que eu possa dizer de todo o meu coração, que o meu coração seja humilde como o coração de Davi, para que eu possa declarar essas verdades diante de Ti. Nem que for para isso.
Então, este salmo é uma prestação de contas, é uma avaliação sincera de intenções do coração. Você entendeu isso? Você tem uma avaliação sincera das intenções do seu coração, sincera, sem necessitar declarar a alguém, sem dizer, olha, eu vou dizer isso, e é verdade esse bilhete, né? É sincero do meu, não, ele está diante de Deus. Isso aqui é uma avaliação sincera das intenções do seu coração diante do Senhor. E olha que interessante, era isso que devia ser cantado pelos peregrinos. À medida que eles iam avançando no caminho, à medida que eles caminhavam para Jerusalém, eles iam dizendo, a nossa confiança está somente em Deus. A nossa confiança está somente em Deus. É por isso que esse salmo foi tomado como um salmo de romagem. Esses 15 salmos de romagem, de peregrinos que eram entoados como cântico durante toda a sua caminhada, sua peregrinação a Jerusalém, eles não foram escritos exclusivamente para eles caminharem e se livrarem, né, dos perigos, da escuridão, dos animais peçonhentos, dos escorpiões, dos salteadores, dos roubadores, dos homens violentos. Eles iam entoando aqueles cânticos porque eles foram escolhidos, mas eles foram feitos, eles foram escritos em situações adversas, e eles tomaram aquilo para si dizendo, olha, enquanto nós vamos caminhando, nós vamos declarando que a nossa confiança está somente em Deus. E não só isso, a nossa confiança está somente em Deus, como uma criança que depende, que confia e que descansa nos braços de sua mãe. Você parou para analisar isso? Era isso que os peregrinos iam cantando durante toda a sua caminhada, toda a sua peregrinação. Vamos ver então os 3 versículos que nós temos nesse salmo. Aqui no primeiro versículo, então Davi nega a sua soberba. No segundo versículo ele diz qual é o verdadeiro estado da sua alma, ou seja, ele aquietou a sua alma. No terceiro versículo, ele exorta o seu povo a confiar somente em Deus. Então, em primeiro lugar, no versículo 1, Davi nega que está sendo movido pela soberba e pela altivez. Veja novamente o versículo 1. Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar, eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então, se a situação em que Davi escreveu este salmo, aquela que nós já descrevemos lá no início, que ele estava sendo acusado, né, antes dele se tornar rei, estava sendo acusado de ambições políticas. Então esse salmo aqui, ele faz todo sentido. O salmo faz todo sentido. E ele está dizendo aqui, Senhor, tu sabes, não é soberbo o meu coração. Ou seja, o meu coração não é orgulhoso. Eu não estou querendo ser rei. Eu não estou querendo assumir uma posição de domínio e de glória sobre os demais membros do meu povo. Não é isso que eu estou querendo, Senhor. Não há soberba em meu coração. Ele foi bem claro com Deus. Ele foi bem claro na sua prestação de conta ao Senhor. Então, em primeira instância, Davi nega que está sendo movido por soberba. Ele nega completamente isso. Eu não estou sendo movido por soberba. Note, não é que Davi está dizendo aqui que ele nunca foi soberbo. E você pode pegar alguns trechos que relatam a história do rei Davi, e em alguns dele ele foi bem soberbo, como quando ele decidiu fazer uma contagem dos seus exércitos, do seu povo, né? Um referendo, um censo, e o censo matou em torno de mais de 23 ou 24 mil pessoas, e ele disse para Deus, chega, para Senhor, para Deus, segura, calma Senhor. E é o episódio que ele vai à eira de Araúna, né?
E ele chega lá e fala: olha, eu tenho ordem de oferecer nesse monte aqui ao Senhor, para que o Senhor pare de exterminar os israelitas. E o Araúna fala assim: não, pega os que você quiser, pega até os boi, pega. Eu falei: não, eu não quero nada que não me custe absolutamente nada. Eu quero pagar por tudo isso, e eu vou pagar, e eu vou oferecer holocausto ao Senhor, para que Ele me perdoe, né? E não deveria ser de outra forma, porque Deus disse para ele assim: olha, você quer cair na minha mão, você quer cair na mão dos seus inimigos, na mão de quem que você quer cair? E ele disse: não, Senhor, nada mais justo que eu cair na tua mão, né? E ele vai e oferece holocaustos na ira de Araúna. Então, várias vezes ele foi soberbo. Então não é o que eu estou dizendo aqui, não é que Davi está dizendo que ele nunca foi soberbo, mas está dizendo que a respeito desse assunto, o coração dele estava em paz, estava tranquilo. E em seguida ele vai dizer no mesmo versículo: o meu olhar não é altivo, ou seja, eu não olho para as pessoas de cima para baixo, eu não olho para pessoas com sinal de desprezo, mesmo porque ele já tinha uma promessa sobre a vida dele, mesmo porque ele já tinha sido ungido rei de Israel. Samuel já havia derramado azeite de unção sobre ele, e ele está dizendo: não é porque isso aconteceu na minha vida que eu tenho um olhar altivo, não é porque isso aconteceu na minha vida que eu olho para as pessoas como elas fossem pessoas desprezíveis, como se eu estivesse olhando elas de cima para baixo. Parece aquele crente, quando ele recebe uma promessa fabulosa, sobrenatural de Deus, ele já começa a andar diferente, porque ele tem uma promessa, então agora eu preciso começar a pisar diferente, a olhar diferente. Assim não era Davi. Diz: tudo que me aconteceu, eu creio nas tuas promessas, a unção veio sobre mim, mas ele disse ao Senhor: eu não tenho um olhar altivo, eu não olho pessoas de cima para baixo, eu não desprezo pessoas, porque olhar pessoas de cima para baixo é sinal de desprezo. E ele dizia: eu não menosprezo as outras pessoas, como se eu fosse alguém e elas não fossem nada. E ele diz assim: eu não me considero maior, eu não me considero acima das pessoas que estão ao meu redor. Ele disse: o meu olhar não é altivo. Meu olhar não é altivo. Eu estou rindo porque a gente sabe que quando uma pessoa olha para a gente com altivez, você identifica, né? Não sei se isso já aconteceu com você, se alguma pessoa já te olhou com altivez, né? E você, né? A pessoa, ela olha meio de atravessado, né? Então a gente sabe exatamente qual é o olhar que vai dizer o seguinte para a gente, assim: olha, você não tem importância alguma, né? Eu acho que eu não deveria nem estar gastando o meu olhar com a sua pessoa, não é isso? Que a pessoa olha, e só com o olhar dela, ela já te deixa, né? Te deixa pequenininho, né? Te deixa desse tamanho assim. A pessoa que te olha com altivez, né? É aquele olhar de desprezo, e que a gente não precisa dizer nada, né? Acho que você nunca recebeu um olhar de altivez na sua vida. E você não se sentiu assim, ó, pequenininho, né? A gente vai ficando, né? Só, não precisa dizer nada, não diga nada não. Só o olhar já disse tudo. Só o olhar altivo já é um sinal de desprezo. Mas Davi diz: Senhor, o meu olhar não é altivo. Eu não estou olhando para as pessoas assim, exatamente porque o meu coração não é soberbo. Não há soberba nele. Eu não estou querendo essas coisas. Eu não estou me julgando acima das outras pessoas. Era isso que Davi estava dizendo ao Senhor. E ainda ele diz: eu não ando à procura de grandes coisas. Ele disse para o Senhor, seria como se ele chegasse diante de Deus e disse: Senhor, o Senhor me conhece. Eu não estou secretamente
lá no íntimo do meu coração, mesmo porque o Senhor conhece o íntimo do meu coração, e o Senhor conhece o íntimo do coração de qualquer pessoa. Eu não estou lá no íntimo do meu coração, querendo coisas maravilhosas demais para mim, que é o que Ele vai dizer em seguida. Ele diz assim: olha, eu não estou procurando aquilo que está acima da minha capacidade, e pelo qual eu não fui preparado e nem destinado por ti. Eu tenho a promessa, e eu entendo ela, mas eu me contento com aquilo que o Senhor me deu. E se até agora foi isso que o Senhor me deu, eu me contento exatamente com tudo que o Senhor me deu. Eu não quero viver dentro daquilo que o Senhor não me proporcionar. Você é maduro para entender isso aqui? Ele diz assim: eu não passo a minha vida procurando ser mais, eu não passo a minha vida procurando ter mais, sempre procurando ter uma posição maior, sempre procurando ter uma posição mais elevada. Ele diz: não, eu não ando à procura de grandes coisas, eu estou satisfeito com a porção que o Senhor me deu. É com isso que eu estou satisfeito. E a quarta negativa dele, final do verso 1, que ele diz: eu não procuro coisas maravilhosas demais para mim. Então, deixa eu te dizer uma coisa, olhando para nós, tem gente que acha que não tem nada maravilhoso demais para ele, né? Já viu gente insatisfeita assim? Não tem nada maravilhoso demais para ele. Talvez algo impressionante que aconteça, ele diz: não tem nada de tão maravilhoso para mim. Na verdade, eu sou o rei da cocada preta e eu posso tudo, né? Eu sou capaz de tudo, Deus é meu pai, né? Geralmente é aquele tipo de gente que tem opinião sobre tudo, né? Você discute com ele, mas ele tem uma opinião sobre tudo. E ele vai, né? Não, eu posso tudo, eu sei tudo, eu tenho opiniões formadas sobre tudo, e o que você quiser, nós vamos discutir aqui, eu vou lhe mostrar, por A mais B, que não existem coisas tão maravilhosas assim para mim. Tem gente que é assim, irmão, ou não? Ele sabe tudo, ele já leu sobre tudo, ele conhece tudo, aquele camarada que sempre tem uma coisa para argumentar a mais, ele sempre quer estar por cima de tudo a mais. E Paulo está dizendo: olha, não entre em discussões vãs, como velhas caducas, isso é quieta, fique quieta, calma em tua alma. Mas tem gente assim, tem gente que acha que não tem coisas maravilhosas demais para ele. Não. E Davi está dizendo o que para Deus? Senhor, eu não sou assim. Eu não sou assim, Senhor. Eu não estou procurando coisas maravilhosas demais para mim. Ele diz: eu estou satisfeito com as coisas normais. Eu estou satisfeito com o meu dia a dia. Eu estou querendo que o Senhor faça nada mais extraordinário na minha vida. Eu sou grato a Ti. Eu me contento em viver a vida comum. Davi estava dizendo: Senhor, esse pessoal aí está dizendo que eu estou querendo ser rei. E ele diz: eu rei? Quem sou eu, Senhor? Para ser rei? E Senhor, isso é maravilhoso demais para mim. Quem sou eu para ocupar o trono de Israel? Era isso que Davi estava falando para Deus, né? Mas tem gente que, pelo contrário, né, vai dizer quando recebe a notícia: olha, você vai ser rei de Israel. E tem gente que, pelo contrário, diz: demorou, né? Já era tempo. Vocês deveriam ter reconhecido que eu sou o cara mesmo. Por que vocês demoraram tanto para chegar nessa conclusão? Por que vocês demoraram tanto para me chamar para eu ser rei logo desse troço aqui?
Tem gente que age dessa forma. Quando recebe a promessa ou a notícia, tu serás o rei de Israel. Demorou, né? Fazer é nós. Até que enfim caiu a cegueira, as escamas dos olhos de vocês. Que eu sou o cara. Eu que restituo mais casamento no Brasil, eu que curo mais enfermos, eu que sou o cara que ministro mais sermões no Brasil. O meu ministério, ele é fantástico, espetacular. Demorou para vocês reconhecerem que eu deveria mandar no Brasil. E Davi está dizendo: quem sou eu, Senhor? Ele só era o ungido de Deus, mas ele está dizendo: quem sou eu? Esse povo está dizendo que eu quero ser. E eu estou dizendo diante de ti, fazendo uma análise interna do meu próprio coração na tua presença, e eu respondo a ti: eu não quero essas coisas, eu não estou empenhado por isso, eu estou satisfeito com as coisas normais, eu estou satisfeito com o meu dia a dia, eu não estou querendo que o Senhor faça nada de extraordinário demais na minha vida, muito pelo contrário, eu estou me contentando com a vida que o Senhor me deu, com a vida comum, aquela vida que o Senhor me entregou. Estou satisfeito com ela. Sabe o que eu tenho encontrado mais e mais nas pessoas? Insatisfação. Tem muitas pessoas insatisfeitas. Insatisfeitas com o que são, insatisfeitas com o que têm, insatisfeitas com o que fazem, insatisfeitas com o seu dia a dia, insatisfeitas com a sua vida comum. E eu vejo um monte de igrejas dizendo: Deus tem algo extraordinário para você. E ela cada dia mais está insatisfeita com aquilo que Deus já fez e deu a ela. Sabe o que eu entendo? Não há tranquilidade e sossego dentro da alma dessas pessoas, mesmo que Deus tenha grandes planos para ela, porque os planos de Deus eram grandes para Davi. E ele estava dizendo para Deus: quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Mas tem gente que vai dizendo assim: olha, demorou para você, né, entender que eu sou o cara. Que já era tempo de vocês terem desconfiado disso aqui, da minha unção, do meu poder. Davi, ele expressa aqui a humildade do seu coração diante de Deus. E perceba o quanto que isso é sério, irmão. O quanto que isso aqui é sério. Porque ele não está falando diante de nenhum homem. Ele não fez uma reunião dessa aqui e começou a dizer: olha gente, vocês estão dizendo que eu quero ser o rei de Israel, mas eu não estou querendo ser o rei de Israel. Não, eu sosseguei a minha alma, está tranquila. Eu estou como uma criança desmamada nos braços de sua mãe. Não. Davi, ele estava falando tudo isso diante de Deus. Você já percebeu o quanto isso aqui é sério? Porque uma coisa é você chegar para alguém e dizer: não, eu não sou orgulhoso, não, eu não tenho essas pretensões, não. E outra coisa é você se ajoelhar diante de Deus e dizer: Senhor, sonda o meu coração. Outra coisa é você se ajoelhar diante de Deus e dizer: Senhor, o Senhor conhece as minhas intenções. Senhor, o meu olhar não é altivo, o meu olhar não é soberbo, Senhor. Senhor, diante de Ti eu não procuro essas coisas grandes, nem coisas maravilhosas demais para mim. Diante de Deus. Então, qual era o verdadeiro estado da sua alma? E aqui então a gente passa para o verso 2, onde Davi, agora ele faz ao contrário. Primeiro ele diz que não estava no coração dele, e agora ele descreve o que é que ele sente no coração dele. Ele diz: essas coisas não estão no meu coração. E no verso 2 ele diz: mas meu coração está assim. Ele começa dizendo: pelo contrário, Ou seja,
em contraste com todas essas coisas aí, soberba, altivez, procuras de coisas tão maravilhosas, ele diz pelo contrário, ele fala: eu fiz calar e sossegar a minha alma. Você já parou para pensar o quanto isso aqui é maravilhoso? Ele diz: eu fiz calar e sossegar a minha alma. Quanta gente você está vendo de alma desassossegada, de alma aflita, da alma que não se desliga, não se desprende da correria, do tormento, do sistema, como foi dito aqui hoje, do desassossego. Ele está dizendo que ele fez sossegar a alma dele. Isso aqui também não quer dizer que ele não estava tentado por essas coisas que estavam vindo. Mesmo porque, inclusive, o próprio profeta Samuel havia ungido como rei, dizendo: olha, você vai ser o rei de Israel. Foi dito isso a ele. E pela confiança em Deus, e por aquilo que tinha o profeta Samuel, como é que eu posso dizer? Me foge dessa palavra. Assim, olha, é o profeta Samuel, cara. É ele que te ungiu. Ele tem, né? Não é qualquer um que ungiu você. Autoridade. Você foi ungido por um homem que tem autoridade de Deus. E esse homem disse a você: você vai ser rei de Israel. É claro que Davi pensou a respeito daquelas coisas, mas ele fez calar a alma dele e sossegar o coração dele. Você começa a entender como é que funcionam as promessas de Deus na sua vida, como elas acontecem quando você faz calar a sua alma e sossegar o seu coração diante de tudo que Deus prometeu. E pode ser que as promessas que o Senhor fez na sua vida são promessas fantásticas, grandiosas, vindo de pessoas com autoridade, vindo de pessoas legitimadas por Deus, vindo de pessoas ungidas por Deus. E nesse exato momento, Davi pensa a respeito de todas aquelas coisas, mas imediatamente ele faz calar a sua alma, ele faz sossegar o seu coração. Ele: aquieta-te. Como se ele dissesse: Senhor, se o Senhor vai me fazer rei de Israel, que seja do teu tempo e da tua maneira. Seja do teu tempo e da tua maneira, Senhor. O Senhor, eu vou ser rei, o Senhor vai me fazer rei, vai. Que seja do seu tempo, que seja da sua maneira. E ainda ele diz: eu não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor, que é Saul. Se você ler a história, você vai ver exatamente essa fala de Davi: eu não vou levantar a minha mão, eu não vou adiantar o processo, eu não vou orar todo dia batendo na porta do céu dizendo: e aí, Senhor, tem uma promessa, Pai, o Senhor me ungiu, Deus, quando vai ser, Senhor? Davi faz calar a sua alma, faz sossegar o seu coração. Ele olha para Deus e diz: olha, se é o Senhor que quer que eu seja rei de Israel, se é o Senhor que vai me fazer rei de Israel, que seja no seu tempo e que seja na sua maneira. Porque a promessa é tua, a unção é tua, a glória é tua, é da tua maneira e no teu tempo, Senhor. Eu não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Por mais que o Espírito de Deus já tivesse saído de sobre Saul, por mais que Deus já tinha dado permissão para Saul ser atormentado por demônios, o próprio Davi ia lá tocar a sua harpa para acalmar os nervos de Saul, de tanto tormento. Por mais que Davi fosse conhecedor de tudo isso, ele disse: eu não vou pôr a mão nele. Um dia o Senhor ungiu ele. E se o Senhor for fazer, seja no teu tempo, seja na tua maneira. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso?
mas eu vou esperar o tempo do Senhor. Eu vou esperar o tempo do Senhor. Mas note uma coisa, não faltou gente para dizer assim: ó, você tem a oportunidade, Davi, mata ele logo, mata, está na tua mão. Se você gosta de ler palavra, ou pelo menos história, ou pelo menos se você assistiu a novela do Reis, não sei qual que eu não assisti nem um capítulo sequer, mas lá está contido, né? A história. E eu não sei se você lembra do episódio em que Davi estava lá na caverna de Adulão, e Saul entra desapercebido, né? E não viu Davi, não viu ninguém, até ele foi dar uma arreada, né? E aí a turma disse: ei, Davi estava ali com seus homens e disse: ali agora, mata. Ele disse: não, só vou cortar um pedaço da capa para provar a ele que eu tive a oportunidade de matá-lo, mas eu não o fiz, porque a oportunidade ele teve, e gente para incentivar ele teve. Como vai ter gente apressando você a fazer coisas que Deus prometeu, e se não tiver no tempo de Deus, as pessoas estão dizendo: não faça, é oportuno, é da oportunidade de Deus, e você vai fazer calar a sua alma, sossegar o teu coração, sossegar o teu espírito. Ele diz: olha, o meu coração não está à procura destas coisas, o meu coração não está à procura de grandes coisas, irmãos. Se Deus for me dar o reino, será da forma dele. Se Deus for me dar o reino, será da maneira dele. Se Deus for me dar o reino, será no tempo dele. E todas as promessas de Deus na sua vida serão no tempo de Deus, na forma de Deus, na maneira de Deus. Assossegue o teu coração, assossegue a tua alma, tranquilize o teu espírito, acalma a tua alma. E diz: eu não vou fazer nada, vai ser no tempo do Senhor, na forma, na maneira. Ele diz: mas o meu olhar não é altivo, eu não olho de cima para baixo a Saul. Se fossem os crentes de hoje, diz: eu não quero acabar com a vida dele, eu não sou digno nem de estar no trono de Israel ainda, mas uma coisa eu já fiz, eu já aquietei, eu já sosseguei e eu já calei a minha alma. Você quer um refrigério melhor do que esse? Isso eu fiz. Isso é um exercício extraordinário de humildade. E se chama domínio próprio. Domínio próprio. É fruto do Espírito, de Gálatas 5. Acho que você já ouviu falar. Domínio próprio. O homem que domina o seu próprio coração, ele domina todas as demais coisas. Creia nisso. O homem que domina o seu próprio coração, ele domina todas as demais coisas. Todas as demais coisas. Se você não acredita, fala: vou ler Gálatas 5, vai. Espero que sim. Davi aquietou o seu coração. É tipo ele falando com o seu próprio coração: ei, coração, sossega, sossega, cala a boca, coração, fica quieto, fica tranquilo. Era Davi falando para o coração dele: não fique pensando nestas coisas, não fique alimentando esses pensamentos, não fique imaginando a glória, né, de estar sentado no trono de Israel, não fique imaginando quantos quilos tem a coroa de ouro maciço que vai sobre a sua cabeça, quantos servos você vai ter. Não, aquieta, aquieta, porque é isso que a gente faz, irmãos, com aquilo que é prometido na nossa vida. A gente já começa a imaginar como que vai ser o trono que a gente vai sentar, quantos quilos tem a coroa de ouro que a gente vai portar,
Quantos servos vão nos servir? E Davi estava olhando para o seu próprio coração e dizendo a ele: quieta, sossega, fica tranquilo, não pense nisso, não se corrompa com isso. Então aqui Davi aquietou o seu coração diante de Deus. E isso aqui eu achei fantástico. Ele usa uma figura, né, aqui no verso 2, para descrever bem aquilo que ele estava sentindo. E ele diz: como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é minha alma para contigo. Isso é uma das figuras mais bonitas que eu já li. Você já viu uma criança inquieta? Você que é pai e mãe, né? Você sabe que é uma criança com fome? Um recém-nascido com fome? Você negocia com ele, fala assim: calma, para de chorar, porque eu já estou fazendo a mamadeira, já está indo lá, vou esquentar o leitinho, daí eu vou ver se não está muito quente, para não queimar você. Mas enquanto isso, irmão, é a goela solta no pé da tua orelha, e o pecadorzinho vai começar a gritar de madrugada ali, e ele vai querer mamar, e não tem acordo nenhum, não tem conversa nenhuma, a criança vai gritar até ela mamar, até ela resolver o problema dela. Mas depois que ela acaba de mamar, ela fica satisfeita, ela relaxa, né, nos braços da mãe. O pecador parece até um anjinho, né? Aquele pecadorzinho que quase te tirou do sério ali, parece até um anjinho. Por quê? Porque a alma, né, o corpo, o espírito dele está satisfeito. Então o que ele faz? Ele sossega ali, ele relaxa nos braços da sua própria mãe. E assim, aí ele vai ficar lá, e ele vai dormir, ele vai ficar tranquilo. E Davi usa essa figura de uma criança que mamou e agora ela está satisfeita nos braços da sua mãe. Você já imaginou essa figura? Ele diz: olha, da mesma forma que aquela criança estava ali nos braços da sua mãe, a minha alma está nos seus braços, Senhor. Eu estou tranquilo em Ti, estou descansado em Ti, estou sossegado em Ti, estou satisfeito em Ti, sendo perseguido, várias coisas acontecendo com ele, o Saul com cada dia mais ódio, né? E ele diz: não, Senhor, sabe quando uma criança, ela está desmamada ali, que ela já se alimentou, já mamou, e ela está satisfeita nos braços da sua mãe? Ele diz: assim é minha alma nos teus braços, Deus, assim é minha alma nos teus braços. E esta figura aqui, ela expressa 3 pensamentos. O primeiro pensamento é um pensamento de total dependência. Uma criança de peito, né? Ela depende completamente de quem? Da sua mãe. Ela não se alimenta sozinha, ela não faz nada sozinha, ela depende do leite materno, né? E é isso que aquieta o desejo dela. E essa primeira figura é de total dependência. Total dependência. E sabe como é essa total dependência que nós temos que ter de Deus? É como um bebezinho dependendo da sua mãe para viver. Essa dependência que Davi está falando aqui. A minha alma também depende de Ti, Senhor. A minha alma depende de Ti. Quantas vezes você já orou, Senhor, dizendo a Ele: Senhor, a minha alma depende de Ti. Eu sou totalmente dependente de Ti para sobreviver, Senhor, nesse mundo. É isso que sacia a minha alma. E Davi está dizendo: eu não desejo grandezas, eu só tenho dependência total de Ti.
A minha alma é dependente de Ti. Então ele não estava orando por grandes coisas, ele não estava orando por sucesso, não estava orando para ser rei de trono algum, não estava orando para receber nada. Ele só está dizendo: Deus, assim como uma criança depende totalmente da sua mãe para sobreviver, a minha alma depende de Ti, Senhor. Não oro por grandes coisas, só oro porque sou dependente de Ti. Só, Senhor, o Teu cuidado pode saciar a minha alma, só o Teu cuidado pode satisfazer a minha alma. Sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Sou totalmente dependente. A segunda ideia que passa essa figura é de plena satisfação, né? Porque o bebezinho, depois que ele é alimentado, desmamado, ele está nos braços da mãe completamente satisfeito. E é isso que eu não entendo nas pessoas. As pessoas, elas estão na casa de Deus, elas oram a Deus, elas louvam a Deus. Às vezes até creem em Deus, mas elas não conseguem achar satisfação plena em Deus, por causa das coisas que acontecem no dia a dia. Elas não acham satisfação plena em Deus. Aí você olha para esse bebezinho, antes ele estava chorando, antes ele estava gritando, mas agora ele está sorrindo. Ele está ali nos braços da sua mãe, né? Fazendo gracinha, dormindo, tranquilo. Então eu levo a entender que isso aqui é plena satisfação. Por quê? Que ele está sorrindo, porque ele está completamente satisfeito. Tem gente que não se satisfaz com nada. Nada está bom para ele. Nada é suficiente e bom para ele. Viver não é bom para ele. Respirar não é bom para ele. Se alimentar não é bom para ele. Morar sobre um teto não é bom demais para ele. Hoje em dia nós encontramos pessoas totalmente insatisfeitas com a sua própria vida. Sabe onde elas estão? Dentro da igreja. Esse bebezinho aqui, depois que ele se alimenta, ele não pensa em mais nada, a não ser naquela sensação de satisfação que ele está sentindo. Ele mamou e ele está satisfeito, e ele está sentindo um enorme prazer ali, uma satisfação imensa. Ele está, tipo, se ele pudesse fazer: obrigado, Deus, essa mãe aqui está me dando bastante leite. E Davi estava satisfeito. Eu me inquieto com a insatisfação das pessoas. Eu disse a uma pessoa ontem: olha, eu não troco as bênçãos de ninguém pelas minhas tribulações. Ele vive uma vida de bênção, eu não troco as minhas tribulações pelas bênçãos dele, porque eu estou satisfeito com a minha vida. Eu estou satisfeito com a vida que o Senhor me deu. E eu sei que toda promessa que o Senhor me fez será cumprida, mas eu fiz sossegar a minha alma e estou dizendo: Senhor, o Senhor vai fazer? Então que seja do teu tempo e da tua maneira, porque do teu tempo e da tua maneira não existem falhas. O tempo é correto, é no tempo certo. Não existem interferências, porque é o Senhor que está fazendo. Então o que eu posso fazer, Senhor? Pensar em mais nada, a não ser na sensação de satisfação da minha alma perante a Ti. Satisfação de alma, sossego de coração, tranquilidade de espírito, e deixar que o Senhor venha e cumpra com as suas promessas, no tempo dEle, na maneira dEle, da forma dEle, a hora que Ele quiser. E uma terceira ideia que isso aqui nos transmite, essa figura nos transmite: a primeira é dependência total, a segunda é satisfação total, e a terceira é segurança total. Segurança em Deus. Como esse bebê que está ali nos braços da mãe, ele está se sentindo seguro.
Ele não está se preocupando com nenhuma ameaça. Pode existir diversas ameaças no mundo, mas aquele bebê está no colo da mãe dele, se sentindo completamente seguro. Ele não está imaginando que alguma coisa possa atingir. Olha, eu estou nos braços da minha mãe e eu sei que nada pode me atingir. Aqui eu tenho sossego, conforto, alimento, posso dormir tranquilo, descansado e satisfeito. Então esta figura que Davi usa nos leva a entender a segurança perfeita e completa em Deus. Assim como essa criança se sente protegida e segura nos braços da sua mãe, assim é Davi que se sentia nos braços de Deus. Dessa forma. Estou seguro, Senhor. É assim que Davi se sentia, protegido, satisfeito e seguro nos braços de Deus, sendo totalmente dependente de Deus. Sabe de uma coisa? Tem hora que não vai nos restar mais nada, a não ser sermos totalmente dependentes de Deus. As pessoas falam, eu preciso de um milagre. Você sabe qual é a condição para se adquirir um milagre? É você não poder depender da ajuda de mais ninguém. Então você está preparado para receber um milagre, porque ninguém mais pode te ajudar. Ninguém. Então, se eu ainda posso contar com uma ajuda financeira de um parente, se eu ainda posso contar com a ajuda de um médico, se eu ainda posso contar com algum tipo de ajuda humana nessa terra, eu ainda não cheguei no ponto de estar precisando de um milagre. Porque a pessoa que está precisando de um milagre, ela está completamente, desculpa o português, está completamente ferrado, sem poder ser ajudado por mais ninguém, completamente dependente de Deus. Davi estava completamente dependente de Deus, mas ele estava se sentindo-se protegido, satisfeito e seguro. Ele estava na presença de Deus, e é por isso que a alma dele estava tranquila. É por isso que ele não estava procurando coisas grandes demais. Ele diz, não, a minha alma está tranquila e sossegada. Sabe de uma coisa? Quando um crente está satisfeito em Deus, ele não vive à procura dessas coisas. A alegria dele é em Deus e nas coisas de Deus. E aí que vem o mais interessante: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas. Um crente, quando ele está satisfeito em Deus, ele não procura as demais coisas. A sua alma está tranquila e sossegada. As demais coisas, mas quando a gente inverte isso, sabe o que acontece? A nossa alma se inquieta. Já viu um cristão com uma alma inquieta? A alma se agita. Você vê pessoas crentes vivendo em um constante estado de angústia e de preocupação. E você olha para o Evangelho e se pergunta, como isso pode acontecer? Simplesmente pelo fato de a gente ter invertido isso aqui. Mas quando ela encontra a Deus, ela encontra plena satisfação. Ela se aquieta como esse bebê aqui. Ela está satisfeita, seu coração não está procurando coisas maravilhosas demais, né? O seu olhar não é um olhar altivo, o seu coração não é um coração orgulhoso, soberbo. Por quê? Porque ele está satisfeito nos braços do seu Pai, como um bebê. E acredite, a satisfação plena em Deus é o remédio mais eficaz contra a altivez, soberba
A satisfação plena em Deus é o remédio mais eficaz para o desprezo pelos outros, para a busca pela própria glória, para a inquietação, para a insatisfação e para o desprezo. Satisfação plena em Deus. As nossas igrejas, elas não estão oferecendo isso. Isso é plena satisfação em Deus. A ponto de você sair daqui hoje e dizer: eu não preciso de nada, Senhor, mas eu preciso do Senhor, e sou dependente de Ti, mas a minha alma está sossegada e tranquila em Ti, como uma criança desmamada nos braços de sua mãe. Assim está minha alma nos Teus braços. Eu não temo. Eu não procuro mais por grandes coisas. Eu não procuro mais por coisas tão maravilhosas. Coisas maravilhosas demais para mim, Senhor. Eu estou sossegado em Ti. Eu estou satisfeito em Ti. E aí você pensa assim: não, mas só isso? Não, não é só isso. O que é que Deus tem para fazer por você vai vir e vai acontecer. Porque afinal de contas, Davi se tornou um rei de Israel. Mesmo dizendo para Deus: não, Senhor, não estou satisfeito, Pai. E é engraçado que Davi, tendo aprendido isso, ele vai um pouco mais além. Ele quer que o seu povo, ou aqueles que virão a ser o seu povo, ou os seus compatriotas, ou os seus soldados, ele quer que eles experimentem a mesma coisa. E no verso 3 ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ele diz: olha, assim como uma criança espera pela sua mãe, espere do Senhor sustento, espere segurança do Senhor, espere satisfação do Senhor. Esperem dessa forma. Assim, esperem em Deus. Que seja Deus a razão de toda a sua existência, ó Israel. Está se direcionando aos seus irmãos. Ele diz que seja Ele a fonte de toda a vossa satisfação. Que seja a Ele a fonte da satisfação plena para todo o sempre. Ele diz amém. Para todo sempre. E quando você olha que esse esperar, ele transmite uma ideia de esperança, Ele diz justamente: ponham a sua esperança no Senhor. Ponham a sua esperança no Senhor. Ponham a sua esperança nele. Porque quando Davi diz isso, espera, ó Israel, no Senhor, essa esperança aqui, ela está baseada em duas coisas. Primeiro, em quem é Deus. Quem é Ele? Quem é Deus? Quem é o Senhor? E você pode responder: Ele é o Deus da aliança, Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus misericordioso, Ele é o Deus bom, Ele é o Deus que nos conhece, Ele é o Deus que deu o seu próprio Filho, Ele é o Deus que derramou sangue numa cruz para que eu pudesse me aproximar a Ele, para que eu pudesse ter redenção, para que eu pudesse ter cura, salvação, vida eterna. Esse é o Deus. Então ele diz: espera somente nele, espera somente no Senhor. Eu só posso esperar em Deus, por quê? Porque eu sei quem é Ele, a minha esperança está nele. Por quê? Porque eu sei quem é Ele, porque senão eu não teria esperança, senão eu só teria dúvidas, senão eu só teria questionamentos, senão eu só teria confusões na minha mente. Mas eu sei quem é Deus, eu sei quem é Ele, e é por isso que Ele está dizendo: deposite, ponha a sua esperança, a sua confiança somente no Senhor, desde agora e para todo sempre. Ele diz amém. Para todo sempre. Ele diz: ponha a sua esperança no Senhor. Aí ele diz: eu sei quem é Deus, eu sei quem é o Senhor. Ele diz: Ele é o meu Criador, Ele é o meu Redentor, Ele é aquele que enviou o seu Filho, Ele é aquele que enviou o Cristo, é aquele que dispôs
ou pôs ao meu dispor um sangue precioso, derramado numa cruz, para que eu pudesse me reconciliar com Ele, porque até então não tínhamos paz com Deus. Éramos o alvo, como diz o louvor, da ira do Senhor, e Ele mesmo dispôs o sangue do seu Filho, para que houvesse essa reconciliação. Então eu sei quem é esse Deus, e eu porei a minha confiança, a minha esperança toda sobre Ele, toda sobre Ele. Esse é o Deus do qual a Bíblia diz: ponha a sua esperança nele, aguarde nele, descanse nele. É esse Deus que a Bíblia está dizendo. É esse Deus aqui que a Bíblia está falando. Espera, ó Israel, no Senhor, pelo que Ele é e pelo que Ele prometeu a vós. Espere, Israel, somente nele. Espere nele, Israel. Espere nele, igreja. Deus nos fez promessas maravilhosas. Deus nos fez promessas maravilhosas. Ele nos prometeu a vida eterna no seu Filho Jesus Cristo. Ele nos prometeu a ressurreição. Ele nos prometeu a imortalidade. Ele nos prometeu que estaria conosco nas nossas aflições aqui neste mundo. Que mesmo que nós passássemos por dificuldades, mesmo que nós passássemos por tribulações, mesmo que nós passássemos por contrariedade, Ele estaria conosco em cada momento. Foi isso que Ele nos prometeu. Ele prometeu que não nos deixaria só, que Ele não deixaria que nós fôssemos tentados e nem provados acima daquilo que nós pudéssemos suportar. Deus fez essa promessa a nós. E nós estamos sucumbindo nas tentações, nós estamos sucumbindo nas provações, e Ele mesmo nos fez uma promessa: ei, meu povo, eu não vou tentar vocês, eu não vou provar vocês acima daquilo que vocês possam suportar. Olhe para o tamanho desse Deus. Você conhece Ele, você sabe quem é Ele. Ele é o teu Deus, o Deus de Israel. Portanto, Ele diz: espere em Deus, aquiete a sua alma, não ande atrás de coisas grandes demais, porque o Senhor as trará. O Senhor trará todas as coisas que forem do seu propósito na sua vida, elas irão acontecer. Mas Ele está dizendo assim: não seja soberbo de coração, não tenha altivez no seu olhar, espera somente no Senhor, não se importe muito com as outras coisas, elas virão, elas acontecerão, elas vão ser efetuadas. Por quê? Porque é uma promessa de Deus, e o final da promessa é o seu cumprimento. Então deixa Deus cumprir no seu momento, na sua hora, da sua maneira, no seu tempo, e aquieta a tua alma, tranquiliza o teu coração. Para de correr atrás de coisas que você não tem mão para alcançar e nem perna, só Deus tem. Então disse eu: se é uma promessa tua, é no teu momento, então, Senhor. Mas a minha alma, ela está quieta dentro de mim, o meu coração está sossegado na tua presença. Eu sei quem é o Senhor. Mas espere em Deus, descanse nele. Para quê, bispo? Para que você possa encontrar paz aqui nesse mundo. Você não vai conseguir se você não esperar em Deus e não descansar nele. Não haverá descanso para a tua alma aqui nessa terra. Você quer paz aqui? Espere em Deus e descansa nele. É só desse jeito que você vai encontrar paz aqui nesse mundo. Neste salmo aqui de romagem, os peregrinos deveriam cantar isso quando eles estavam a caminho de Jerusalém. E é por isso que nós chamamos de salmo de romagem. E eu olhei para esse salmo e dizendo: nós também devemos cantar esse salmo. À medida em que nós vamos caminhando aqui nesse mundo, né? E nós estamos peregrinando em direção a Jerusalém celestial, nós devemos cantar esse salmo. Porque viver sem esperança traz uma espécie de paralisia para a nossa vida.
Inércia traz uma espécie de morte para a nossa vida. Viver sem esperança é assim. Mas a nossa esperança, como crentes, cristãos, não está nas coisas grandes e maravilhosas. Não está. Não está naquilo que nós podemos obter e conquistar pelos nossos próprios méritos. Nossa esperança não está nisso. Não estou dizendo que você não pode conquistar muito, ganhar muito, fazer muito. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a tua esperança não está nisso. Eu estou dizendo que a esperança que te ajuda a viver nesse mundo está no Senhor, o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, o nosso Redentor. A nossa esperança está nele. Está nele. Amém? Então, eu quero te convidar nessa noite a você colocar toda a sua esperança somente em Deus. Quero que você tenha maturidade para pegar isso e dizer: a minha esperança está somente em Deus. Eu não conheço a tua vida particularmente, nós somos irmãos e nós nos conversamos e algumas coisas nós sabemos, mas pode ser que nesse exato momento você esteja aflito com alguma coisa, pode ser que seu coração esteja turbado, pode ser que você esteja inquieto, pode ser que seu coração esteja agitado, pode ser que nesse exato momento aqui você esteja pensando em várias coisas, esqueceu de prestar atenção na mensagem, começou a pensar em várias coisas. Pode ser que isso tenha acontecido, mas eu gostaria que você, do fundo do teu coração, orasse esse salmo aqui e começasse a dizer ao Senhor: Senhor, aquieta o meu coração. Senhor, satisfaça a minha alma como a de uma criança. Senhor, me faz sentir a segurança que há em teus braços. Comece a orar esse salmo, diz que eu fique em paz aqui neste mundo, ó Deus, que eu confie nas tuas promessas, Senhor. Comece a orar esse salmo, dizendo: Senhor, para que eu possa dar testemunho de quem tu és e que vale a pena servir a um Deus vivo, agora e para todo sempre, Senhor. Que você comece a orar este salmo nesta noite. Você pode se colocar de pé para nós orarmos. Quero pedir a você que você comece a salmodiar, a cantar, a falar com Deus, que o Espírito de Deus comece a trazer sossego à tua alma, tranquilidade, que o Espírito possa te trazer uma mente calma, que o Espírito de Deus seja sobre você, sobre o teu coração, sobre a tua alma, sobre o teu espírito, e você diga: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, eu não ando à procura de grandes coisas, de coisas maravilhosas demais para mim, Senhor. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para todo sempre. Haja sossego na tua alma, haja tranquilidade no teu coração, que você tenha uma mente calma, que você tenha a mente de Cristo sobre a tua vida, que o teu espírito esteja satisfeito em Deus nesta noite, sabendo que você espera somente no Senhor, sabendo que você espera somente no Deus de Israel, que você está colocando toda a sua confiança nele, que você não está colocando confiança nas coisas que você pode fazer, efetuar, conquistar, ganhar, mas que sobre todas essas coisas, o que o Senhor tiver que fazer, as promessas que ele tiver que cumprir, serão da forma dele, da maneira dele, do tempo dele, do jeito dele. Deixa o Senhor, descansa nele, tranquiliza a tua alma nesta noite, tenha sossego de alma, tenha tranquilidade de espírito. Cala-te o teu coração, diz ao teu coração: cala-te, escute a voz do Senhor, cala-te, tranquiliza coração.
Espera somente no Senhor.